Olha aí, pessoal, gente boa pra caramba. Daqui a pouquinho eu estou ali no alto, Casa do Açaí. A Casa do Açaí fica ali na esquina do Correio do Alto, bem na esquina do Correio do Alto, em frente ao Colégio da Bloch. É ali que eu tenho almoçado, Casa do Açaí. Você come muito bem ali na Casa do Açaí, mas muito bem mesmo. Você paga R$ 20. R$ 20 você vai comer arroz, feijão, batata frita, uma farofinha, uma salada, omelete, um bife, estrogonofe. Legal, está nessa média, R$ 20. Você come e come muito bem, ok? Peraí. Nós estamos no mês de setembro, Setembro Amarelo. O que significa o Setembro Amarelo? Essa semana mesmo a gente já veio falando sobre isso, né? O pessoal da OAB esteve aqui, pastores também tiveram aqui falando sobre o suicídio. E eu tinha que fechar a semana com a doutora Maristela, que é psicóloga, que é uma pessoa que tem profundo conhecimento no tema suicídio, que é uma coisa difícil de se levar. Tão complicado que alguns anos atrás, não muitos anos, na minha época ainda da Rádio Teresópolis, quando tinha um caso de suicídio aqui na cidade, nós não podíamos noticiar. A gente não dava notícia. Éramos proibidos de dar notícia pela direção da rádio a pedido da própria polícia. Não se fala em suicídio. Hoje a coisa evoluiu. Hoje a gente já fala porque tem que ter a prevenção. Doutora Maristela, é um assunto complicado, né, Maristela? Bem complexo. Bom dia a todos, bom dia, Hélio. Obrigada por mais uma vez eu estar aqui. Setembro Amarelo. Todo mundo pergunta, por que Setembro Amarelo? Por que a gente limita, não é limitar, por que a gente elege um mês para que se fale a respeito? Para marcar bem para as pessoas, mas isso tem que ser visto o tempo todo. Né? Isso surgiu lá fora do Brasil, não foi aqui. Aqui surgiu em 2015, entre 2013 e 2015, que começou essa campanha efetivamente, e dia 10 de setembro é o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. Ou seja, prevenção é falar sim. Eu trouxe aqui algumas anotações e uma frase que eu achei muito interessante, que é do CVV. Você lembra do CVV? Sim. Que é um trabalho importantíssimo. E o CVV já dizia há muito tempo isso. Quando você não fala, o sofrimento não vai embora. Então, a gente tem que falar, Hélio. Tem pessoas que antigamente tinham essa visão. Não se pode falar, não se pode tocar no assunto, porque senão você vai incitar alguém. Era isso. E não é isso. Quanto mais a gente falar, a gente está trabalhando com prevenção. Nós estamos pedindo para as pessoas que olhem no seu entorno e observem o comportamento de alguém. Porque ali pode ter alguém com intenção suicida e nós podemos ajudar. Então, depende também do nosso olhar, depende da sociedade, depende das famílias, no seu local de trabalho. Nós temos que estar atentos. Às vezes, a pessoa está em sofrimento, gente, e ela está precisando nada mais do que uma mão que seja estendida, uma escuta ativa e um direcionamento a um profissional. Eu tenho algumas amigas que estão estudando, pastoras, inclusive, pessoas ligadas à igreja, que estão estudando, estão fazendo psicologia para entender, porque pessoas vão às igrejas em busca de apoio. E quando eu falo igreja, não é igreja evangélica, não. Qualquer igreja é um local em que as pessoas podem buscar uma segurança, né? Com certeza. E quando se fala em estudo, eu também, né, todo mundo pergunta, por que você continua estudando tanto? Porque as coisas vão modificando no mundo. Por exemplo, a pandemia. Você não acha que gatilhou muita coisa nas pessoas? Sim, com certeza. Não estou falando só de suicídio, mas também de outros tantos transtornos que você já tinha internamente, que você não percebia e, de repente, aflorou na pandemia. Né? E os dados são sérios. Eu não consegui os dados do Estado do Rio de Janeiro e nem do nosso município. Eu tentei também, mas depende do Rio de Janeiro. Você tem que pegar uma autorização no Rio de Janeiro. É muito complicado para você conseguir esses dados. Eu tenho os dados de 2021, que foi dado pelo Major Diógenes Munhoz, que é um estudante no assunto. Hoje ele está finalizando o doutorado e vai entrar num pós-doutorado aí,
a respeito. Ele trabalha com isso, ele tem cursos sobre suicidologia, que é uma terminologia que muita gente não conhece. E aí é onde eu estou me metendo agora também, né? Ele traz o dado que, em 2021, o Corpo de Bombeiro de São Paulo atendeu 2.500 pessoas em tentativas de suicídio. É muita gente. É muita gente tentando, né, tirar a própria vida. A Biblioteca Virtual da Saúde, ela tem registrados cerca de 12 mil suicídios em todos os anos no Brasil, e 96,8% estão relacionados a transtornos mentais. Então, a gente tem que trabalhar a prevenção. Enquanto a gente não se atentar que o psiquiatra não é médico de louco, que terapia é coisa de maluco, a gente entender que isso é vida, isso é saúde, isso é autocuidado, as pessoas vão continuar aqui tentando tirar a própria vida. Infelizmente. Eu dei como exemplo, até essa semana eu vi na igreja, essa semana, hoje, foi domingo isso, foi domingo à noite. Uma pessoa chegou na igreja e com 4 crianças. E ela chegou, tinha ela com uma criança no colo e mais 3 agarradinhas. Isso marcou, eu estava do lado quando eu vi isso. Se dirigiu a Gabriela, a pastora, e falou: pastor, eu estou precisando de ajuda. E imediatamente ela já foi cuidada ali, a partir daquele momento, ela já ficou na igreja, ela está ali, vai ficar lá na igreja. Agora, esse tipo de caso, não é necessariamente isso que eu estou falando, nesse caso específico. Eu estou dizendo que as pessoas procuram. E como é que a gente consegue diagnosticar uma pessoa leiga? Eu, por exemplo. Como é que eu vou diagnosticar, às vezes até dentro de casa, Maristela, uma pessoa que está pensando em tirar a vida? Você identifica através de mudança de comportamento. Tá? Às vezes a pessoa começa a ficar mais introspectiva, mais fechada, as falas ficam diferentes, elas ficam mais mostrando assim não quero mais viver, não faz mais sentido para mim. Então a pessoa, tá bom, tudo tá bom, qualquer coisinha tá bom, ela não tem brilho no olhar, ela não tem essa energia de vida. Então, quando você percebe que alguém mudou o comportamento, ela está vivendo algum tipo de transtorno ou distúrbio que às vezes ela tem e você não sabe, então tem que buscar ajuda imediatamente. E ajuda médica. A gente não pode trabalhar com achômetro. Sim, a é gente ajuda tem que médica. Trabalhar. Porque se 96,8% das tentativas foram baseadas em transtornos mentais, então é o médico que tem que ajudar. O que acontece muitas vezes? Nosso corpo é uma máquina fantástica. Ele libera, os nossos órgãos liberam hormônios que fazem o equilíbrio do corpo. E esses hormônios nós chamamos de farmacinha do bem, farmacinha do bem-estar. Só que eu não estou bem, eu não estou fisicamente bem, o meu organismo não vai fabricar essa química. Então, eu preciso de uma química externa, ou seja, de uma medicação que vai ser indicada por um psiquiatra, tá? Com todo respeito aos farmacêuticos, tem amigos farmacêuticos, mas quem tem que diagnosticar e medicar é o psiquiatra. E, concomitantemente, em paralelo, o trabalho com o psicólogo. Porque nós estamos semanalmente com as pessoas e nós estamos em contato também com a família, porque a gente precisa dessa rede de apoio, a gente precisa da igreja. É o que eu vou bater até o último dia da minha vida. O ser humano precisa ter saúde física, mental e espiritual, porque sem isso ele não tem base. Então, a gente tem que ficar atento ao comportamento. Esses novos estudos, né, que é um nome diferente, às vezes você fala assim, nossa, falar em suicidologia, o que é isso? É justamente o estudo do comportamento e das causas do suicídio. O que gera? Então, aqui eu trouxe para você uma fórmula, né, que o Major Diógenes sempre orienta nos cursos. Ele é da PM, né? É bombeiro. Bombeiro. Então, ele traz toda essa experiência, Sim, essa bagagem sim. do corpo de É o bombeiros. caso da Carla, da pastora Carla. Ela é pastora, há quanto tempo, né? A Carla chegou a um ponto que ela falou, eu tenho que estudar. Sim.
Eu não consigo mais conversar com pessoas com problemas sem ter uma base. Então, ela está fazendo faculdade, está fazendo Mas é psicologia. exatamente. Nós temos que ter um estudo contínuo. Até porque, com todo respeito à faculdade que eu fiz, sou a psicóloga aí já há 20 e tantos anos, mas a faculdade não nos ensina tudo. Até porque, se fatores externos eles nos atingem, quais fatores são esses? Vai depender de onde você mora, vai depender até do clima, vai depender do que está acontecendo na sua cidade, no seu A entorno. faculdade que você fez há 20 anos atrás não te disse que você ia passar por uma pandemia. Não disse, não disse. A gente teve que aprender com ela. Então, olha só, nós temos uma fórmula para a gente pensar, né? Fatores endógenos. O que é isso? São todas as partes de transtornos, de doenças que a pessoa está passando e que a gente tem que diagnosticar junto com o profissional, que é o nosso médico psiquiatra. Mas, junto a isso, nós temos os fatores exógenos, que são todos os fatores estressantes, tudo aquilo que te tira do teu equilíbrio. Mais o tempo com que a pessoa fica ruminando a intenção suicida, mais o tempo do pensamento. Quanto mais ela ficar pensando, mais próximo da tentativa ela estará. Então, a gente tem que olhar para quem está do nosso lado, sim, observar comportamento, conversar, a escuta ativa, eu falo muito isso, ouça, não debata, ouça primeiro. Às vezes, para mim, o motivo pode ser simples, poxa, mas é por isso, mas para quem está vivendo, o motivo é imenso, e está doendo, está machucando. E por que ele faz isso? Porque ele quer tirar essa dor emocional que está aqui dentro. Ele tira através de uma dor física. Então, as pessoas não querem morrer. Elas querem viver. Mas, quando elas pedem isso, elas pedem ajuda. Como aconteceu há um tempinho atrás, o caso de uma pessoa que se suicidou e que tinha avisado a família, ao marido que queria fazer isso. Cara, quando alguém avisa e dá o sinal, mais do que nunca você tem que ficar alerta. E, infelizmente, quando chegaram, ela já tinha cometido. E o sinal é qualquer um, e existe aquilo em que você fala assim, se quisesse morrer, não falava. Exatamente. Ai, dá um ódio, gente, dá um ranço dessa frase. Não é isso. A pessoa está fazendo um sinal, está gritando, está dizendo, olha para mim. O que as pessoas falavam? Depressão é frescura. Né? E em psicólogo é coisa de gente fraca. E se é fraca, eu estou fraca há mais de 20 anos. Então. Porque desde que eu botei o pé na minha faculdade, foi obrigatório que, para cuidar do outro, eu preciso estar bem. Então, eu tenho um psicólogo que cuida de mim. Eu vou te dar mais uma frase, que, inclusive, eu já vi as pessoas ligadas à frase que eu vou te falar, dizendo assim, não, você vai, procura o psicólogo. Meu psicólogo é Jesus. Muitas pessoas confundem a religião com cura. Eu sou uma católica praticante, Hélio sabe disso. Eu vivencio, sim, a minha religião. Não catequizo ninguém no meu consultório, mas eu digo que a espiritualidade ela é um fator importante, porque a gente tem que ter uma base. Então, a espiritualidade é uma das bases. Mas nós precisamos cuidar da gente, não é só Deus. Tem gente que fala assim, é Deus que vai curar, não é a psicologia, não é a psiquiatria. Só que tem um momento que até Deus está dizendo para você, vai procurar ajuda, vai buscar ajuda. Ele orienta, ele te mostra. Às vezes você se tromba com alguém na rua e é uma pessoa que você não vê há muito tempo e essa pessoa fala, não, desculpa, eu estou correndo porque eu estou indo ao psicólogo. Olha o sinal que alguém está te dando. Ela está indo ao psicólogo, vai também. Mas as pessoas têm medo. Sabe? Eu acredito muito na religião, eu acredito muito na espiritualidade, mas nós temos que cuidar do emocional também, e nós temos que cuidar do físico. Então, não é só Deus que cura. Se Deus deu a nós, a você, o poder da comunicação, você está mais de 30 anos, 33, 34, por aí, na televisão. 35. 35 anos. Se Ele te deu Rádio e TV, né? esse poder, lhe confiou isso porque você tem um talento dado por ele para isso. Assim acontece com os médicos, assim acontece com os psicólogos, assim acontece com os advogados. Deus dá talentos.
Ele nos coloca como guerreiros dele. Nós temos que ir ajudar Deus. Nós temos que fazer a nossa lição de casa, porque senão a nossa passagem nessa vida não tem sentido. Eu quero deixar a minha marca aqui. Eu quero deixar a minha história. Por isso eu estou trabalhando profundamente nos meus estudos de prevenção ao suicídio e a pós-venção, porque eu trabalho com aquela pessoa que tentou o suicídio e que eu preciso acolhê-la. Eu não posso recriminar, eu não posso julgar. Eu vou deixar uma pergunta para o próximo bloco. A gente já está na reta final do programa. Deixando uma pergunta para o próximo bloco para a Maristela. Porque, inclusive aqui em Teresópolis, porque os jovens estão enfrentando esse problema agora. Ela vai responder daqui a pouquinho. E com a referência à religião, foi o que eu falei no início. Padres, pastores, as pessoas ligadas à religião, muitas, eu conheço várias, já estão fazendo psicologia, já estão fazendo psiquiatria, que chegaram à conclusão que, além de de estarem dentro de uma igreja, eles precisam também ter algo a mais. E esse algo a mais é entender o que a pessoa está sofrendo. E só vai entender se for um profissional. Aí, sim? Inclusive, padres, pastores, freiras fazem terapia. Sabe por quê? Porque eles recebem também uma carga muito grande, recebem muitas dores no acolher cada fiel que vai lá procurá-lo. E quem acolhe esse padre, esse pastor, essa freira, qualquer pessoa que está aí para ajudar, também precisam de terapia e fazem. Ué, quer dizer, eu não participo do grupo, porque eu não sou pastor, né? Então, eu não participo do grupo, mas eu conheço um grupo que se reúne a cada 15 dias e eu vou lá para tomar o café da manhã com eles. Eu tomo café da manhã e venho correndo para cá. O nome é Pastoreio de Pastores. Pastoreio de Pastores. Sabe o que eles fazem? Vão se auxiliar, um cuidando do outro. E, normalmente, tem um psicólogo ali para bater um papo com eles. Então, você vê a importância do que é, né? Exato. Então, assim, todo mundo ele é preparado. Aí entra a religiosidade, preparando todo mundo. Então, a gente não pode deixar tudo nas costas de Deus e, tampouco, colocar a culpa nas costas do diabo, porque tem gente que fala, tudo isso é do diabo, tudo isso é do diabo. Gente, está tudo acontecendo aqui agora, tá? Eu vou para o comercial, voltando já rapidinho. Lembrando que a Sorridente fica ao lado da Câmara de Vereadores. Sorridente. Tem um plano odontológico por apenas R$ 19,90. Sorridentes, ao lado da Câmara de Vereadores. A gente volta já.